mais um programa inédito, começando agora na sua telinha do nosso J3 News TV, em Campos e toda a região, e agora também na tela do seu smartphone e também do seu tablet, do seu computador. A gente agora começou, chegou o nosso momento de ficarmos juntos e misturados até às 16 horas. Então, quero você comigo do início ao fim, porque o programa é recheado, tem hoje uma cozinha incrível, com o pé na estrada, tem muita música, muita informação, muitas dicas dos meus parceiros e muito mais. Começou novembro, Jesus, daqui a pouco então é Natal. Pois é. Mas que esse primeiro programa de novembro venha trazendo pra gente mais força, mais energia para seguirmos aí em frente, sempre tentando levar para você do outro lado da tela o melhor do entretenimento, da gastronomia e muito mais, tá? E é claro que o nosso programa é aquela miscelânea, tem de tudo um pouquinho. E a gente começa agora com um quadro de direito e eu recebo um parceiro muito bacana, Dr. Saulo Luna. Quadro de direito entrando no ar e estreando este cenário que eu ainda não tinha estreado. Recebendo aqui meu amigo querido Dr. Saulo Luna, advogado, e é advogado familiarista há 20 anos, professor, palestrante, parceiro do meu programa de muitos anos e está sempre trazendo orientações para o nosso público. E hoje não vai ser diferente, o assunto é reflexos jurídicos de separação dos pais dos filhos. Doutor, bem-vindo, tá? Muito feliz em recebê-lo aqui. Gostou? Muito obrigado. Primeiro agradecer a presença mais uma vez. Obrigado a você, meu querido. É sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado. E, sobretudo, num estúdio desse tão especial. Obrigado. Agora está à sua altura. Obrigado, meu querido. Muito feliz com a sua presença aqui, de tratarmos de forma tão assertiva e tão descomplicada por falarmos de direito, Saulo. Eu acho que é realmente essa forma que o nosso público quer entender o assunto e saber do que ele pode e não pode. E você faz isso com maestria. Primeiro, Saulo, quais são os direitos dos filhos em uma separação conjugal? Então, quando chega o que a gente sempre fala, quando chega ao fim da conjugalidade, que é o fim do casamento, diversos há reflexos jurídicos, não somente para o casal, mas também para os filhos, né? E aí daí que nasce, depois da separação, depois do divórcio, a gente tem que regulamentar a guarda da criança, o regime de convivência e também a questão do pensionamento, da pensão alimentícia, que o genitor que não fica com a guarda tem que contribuir para o sustento desse filho. Então, a partir do momento em que chega ao fim do relacionamento, de um casamento, de uma união estável, essas questões têm que ser levadas ao juízo, de preferência, nunca faça nada de acordo de boca, para que todas essas questões fiquem devidamente regulamentadas. Como é determinado o regime de guarda de convivência dos filhos após uma separação? Essa pergunta é interessante porque há uma dúvida, de modo geral, em relação a essa questão da guarda. E a regra hoje do nosso ordenamento jurídico é que a guarda seja compartilhada. E o que seria essa guarda compartilhada? Daí nasce a dúvida que as pessoas às vezes confundem guarda compartilhada com convivência, com visitação. A guarda compartilhada os pais vão tomar as decisões importantes, relevantes da vida dos filhos de forma conjunta. Vão decidir qual escola que vai ser colocada, vão decidir qual plano de saúde que vai ser contratado. As decisões relevantes da vida das crianças são tomadas em conjunto, diferente da guarda quando ela é unilateral, que o pai ou a mãe toma a decisão sozinho e apenas comunica a outra parte. Então é importante destacar em relação a isso que hoje a regra é que ela seja compartilhada. Então os pais vão tomar as decisões em conjunto. Ela só não será compartilhada se um dos pais não quiser, se um dos pais não tiver aptidão para isso, ser uma pessoa irresponsável, negligente. E uma alteração recente, ano passado, que houve, se houver indícios de violência doméstica ou familiar, a guarda deixa de ser compartilhada para ser unilateral do genitor que foi vítima. Uma questão que veio em minha mente agora muito rápida e eu queria perguntar isso para você, deve ser dúvida que vocês de casa têm também. Hoje em dia acontece com muita incidência a guarda não compartilhada? Existe, porque assim, a lei, como eu falei, a lei, em regra, ela tem que ser compartilhada. Sim. A regra é essa. Nesses casos que eu mencionei, são as exceções
que vai ser aplicada a guarda unilateral de forma residual. Sim. Com o crescimento, infelizmente, da violência doméstica, acaba que, em muitos casos em que acontece a violência, é possível que a guarda unilateral seja fixada. Entendi. Em outros casos, que apesar de não constar na lei, mas aí a gente sempre faz... Eu sempre falo, direito de família é casuística, né? Cada caso é um caso. Claro, Então, um caso claro. concreto, dentro daquele caso ali, às vezes a guarda compartilhada não vai funcionar. Porque você imagina, pais que vivem se degladiando, brigando, como que vão conseguir chegar num acordo acerca da decisão de colocar o filho numa escola X ou uma escola Y. Exato. Então, às vezes, em alguns casos, quando o diálogo não é possível entre as partes, a gente argumenta com o juiz, olha, não tem condição de manter uma guarda compartilhada porque eles não conseguem nem se falar. Espero que eu tenha sanado a dúvida que vocês estavam, que eu acabei de ter essa dúvida e achei que vocês poderiam ter também. De fato, é uma dúvida que é muito recorrente. Pois é. Saulão, diz para mim uma coisa. Quais fatores o juiz considera ao decidir sobre a guarda e o bem-estar dos filhos? Interessante essa também. Isso é interessante, porque principalmente quando chega ao fim do casamento, de qualquer relacionamento, as partes, eles levam para o processo toda aquela mágoa pelo fim do relacionamento, né? E aí transferem isso para o processo e esquecem que a parte principal do processo tem que ser a criança. Então o juiz leva em consideração principalmente os interesses da criança. Tem o que nós chamamos o melhor interesse da criança. É um princípio constitucional que é aplicado num caso concreto, seja no processo de guarda, no processo de convivência, para que o juiz vai analisar, dentro do contexto do processo, é assessorado por assistentes sociais, psicólogos, e vai verificar qual é o melhor interesse da criança. Não é o que o pai quer ou o que a mãe quer. É aquilo que vai ser melhor para a criança. Outra pergunta que eu acho que também é dúvida, fato de vocês em casa. Como a separação afeta o direito à pensão alimentícia dos filhos? Então, há um reflexo imediato que a gente sempre repara, que é a queda no padrão de vida. Porque se o casal juntos tinha um padrão de vida X, Pensei quando logo isso. acontece o rompimento da relação, naturalmente esse padrão acaba caindo. Claro. Né? Às vezes o pai tinha uma renda superior à da mãe, ou às vezes da mãe tinha superior, de qualquer forma há uma queda. E aí a pensão alimentícia, ela tem o objetivo de não só conseguir prover todo o sustento das crianças, mas tentar manter o mínimo padrão de vida que a criança tinha. Afinal de contas, os filhos não têm culpa da separação. Claro, a conta acaba não fechando. Exatamente. Agora, outra coisa, é possível modificar acordos de guarda e convivência ao longo do tempo? É possível. Porque, assim, o direito de família está em constante mutação, né? As relações, os relacionamentos estão em constante mudança. Sim. Então, uma realidade que foi acordada hoje, pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não seja mais conveniente. Às vezes, um acordo que foi feito hoje, daqui a alguns meses, a realidade muda, a criança muda, exato, e já não consegue ver. A gente exato. começa a perceber que aquilo que outrora foi fixado, agora já não atende mais os interesses da criança. A criança não se adaptou àquela realidade. Por conta disso, é possível sempre você buscar o judiciário e alterar a guarda ou alterar o regime de convivência, visitação que foi fixado anteriormente. Até porque existe mudanças de leis também ao decorrer dos anos, Exatamente, né? exatamente. Pois é. Qual o impacto jurídico de uma alienação parental no contexto de uma separação? Boa. Isso é um problema que, infelizmente, acontece muito e que, nas várias de família, a gente vem enfrentando. Porque sempre que chega ao fim, né, o casamento, quando uma das partes não aceita de forma consensual a separação, ela traz essa mágoa, como eu falei, para o processo e, infelizmente, acaba influenciando na criança. Começa a fazer uma campanha de desqualificação do pai ou da mãe para o outro genitor. Seu pai não faz isso, seu pai não vale nada, seu pai só isso, sua mãe não faz isso, enfim. E isso, a médio e a longo prazo, acarreta no desenvolvimento saudável dessa criança. Porque, de certa forma, a criança vai acabar se sentindo culpada pelo fim do casamento da criança, dos pais.
E isso é um exemplo, essa campanha de desqualificação. O outro exemplo de alienação parental é a mãe ou o pai impedir a convivência, dificultar o acesso. Isso acontece pai, muito, acontece né? Muito. Às vezes as pessoas ficam cegas por conta do fim do relacionamento. É verdade. E não conseguem entender que o que ela está fazendo não está prejudicando o pai ou a mãe. Nada, está afetando exatamente, diretamente o filho. Exatamente. Com certeza. Doutor Saulo, fala uma coisa para mim. Quais são os direitos dos avós em relação aos netos após a separação dos pais? Que eu acho que tem a ver. Tem tudo a ver. Isso é interessante. Porque a Constituição assegura a convivência familiar. Dentro desse contexto de convivência familiar, Pega um todo. é assegurado também aos avós a convivência com os netos. Então, caso esteja sendo impedido, eles podem também entrar com uma ação e pedir que seja estabelecida e fixada uma convivência em favor deles. Porque quando fala convivência familiar, esse direito é também dos netos. Sim, de conviver sim. com toda a família extensa, não somente o pai e mãe. Entenderam e pegaram a visão, né? Então eu estou fazendo perguntas que eu tenho certeza que vocês gostariam de ter uma consultoria com o NAB do Dr. Saulo Luna aí e vocês estão tendo através do meu programa. Como os tribunais lidam com o desejo do filho em escolher em qual dos pais desejam morar? Isso deve acontecer muito também. Deve acontecer muito. Isso é importante porque a gente sempre ouve muitas pessoas falarem, mas o meu filho quer ficar comigo. Se ele falar para o juiz que ele quer ficar comigo, ele vai ficar comigo. Depende. Não, a vontade da criança, ela é considerada. O juiz vai ouvir, dependendo da idade, principalmente se tiver mais de 12 anos. Mas não somente a vontade dele vai prevalecer. Porque, como eu falei antes, o juiz vai analisar o melhor interesse da criança. Claro. Às vezes aquela criança está ali ludibriada pelo fato do pai ou da mãe fazer tudo que ele quer, passa a mão na cabeça. Mas existe uma série de fatores. Exato. E aí, por conta de ele ter um benefício, por ser aquele genitor não ser tão rígido, ele vai dizer que ele prefere ficar lá. Ao passo que o outro genitor é mais exigente, bota para estudar, tem compromisso. Aí vem a flexibilidade aí, né? Exatamente. Então, o juiz, ele ouve. Mas o juiz vai fazer uma análise com o binômio, o interesse da criança, a vontade da criança e o interesse dela. Qual é o melhor interesse para ela? Apesar da vontade dela querer ficar com um genitor, pela circunstância do caso, não é o melhor para ela. Entendi, o juiz que vai ser realmente quem vai analisar os fatos. Exatamente. Então, assim, a vontade da criança ela é considerada, mas não é somente a vontade dela. Há diferença no tratamento legal de uma separação consensual e uma litigiosa em relação aos filhos? Porque querendo litigiosa, ou não, desculpa. Sim, litigiosa. Porque querendo ou não, independente da forma como os pais conduzem a separação, que muito pior do que a separação em si é a forma como os pais lidam com a separação. Porque é aí que pode refletir nas crianças. Sim. Então, quando vocês conseguem juntos construir um divórcio consensual, os reflexos para as crianças são bem menores. Porque não vai haver litígio, não vai haver briga, pelo menos vai haver menos, né? A gente parte do princípio que se eles estão de acordo com a situação, exato, vai haver menos litígio. Então isso de certa forma reflete na criança. Porque você imagina, você arrastar um processo litigioso, brigando por guarda, por pensão, por bens. Desgastante, porque isso às vezes se arrasta durante anos na justiça. E a criança acaba sentindo aquilo dentro de casa. Então, quando você consegue fazer isso de forma consensual, em um único processo, você consegue ajustar todas essas questões. Partilha, o divórcio, a partilha, a guarda, a pensão, a convivência. Sem em um falar, processo só. Falar também que na parte psicológica também acaba atingindo de forma direta. Sem dúvida nenhuma. Então, um processo litigioso que poderia levar 2, 3, 4 anos, dependendo do caso, em 2 meses consegue resolver na justiça. E todo mundo, no final das contas, está ganhando. Sobretudo as crianças. Com certeza. Doutor Saulo, eu queria conversar com o senhor muito, porque tinha muito assunto para ser abordado aqui, mas o programa é dividido apenas em 5 blocos, não dá tempo de a gente poder abordar tudo, mas eu tenho mais assuntos para poder conversar com o senhor, jamais que tem final de ano vindo aí, tem muitas coisas a serem abordadas, tem férias de verão, tem muita coisa que a gente pode estar abordando aí, e eu queria falar para o senhor que meu programa está sempre de portas abertas.
é um parceiro incrível que eu tenho de todos os realities que eu participei até hoje. O Dr. Saulo Luna esteve conosco participando na parte jurídica e em 2025 vem aí muita culinária brasileira e quero... Estaremos juntos. Eu tenho certeza disso, falar que eu estou de portas abertas também, que você, além de ser um parceiro, é um amigo muito especial, um amigo muito querido que eu tenho no meu seleto hall de pessoas especiais, tá? Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com o programa. Muito obrigado. E pode me chamar mais vezes, com certeza você sair aqui. Rapaz, primeiro, olha o luxo que é o advogado. Olha o naipe do terno do doutor, bicho. Não é pra qualquer um, com toda certeza, tá? Trabalhar com estilo realmente tem que ter personalidade com o doutor Saulo Luna. Espero que vocês tenham curtido essa matéria incrível de direito, que sempre o doutor Saulo está conosco aqui, atendendo aos nossos pedidos, tá? Segue o baile que o programa tá recheado e eu quero você comigo do início ao fim. E aí, estão a fim de conferir mais delícias da Império Burgueria? Vou ativar meu botão de play agora e minha nave vai decolar para a Avenida Pilinca da Império. Vai, nave, decola. Chegou a vez do momento Império dessa semana e como eu já sou de casa, com você também, vai pegar no balcão, tem aquele vidro ali que você pode olhar o seu lanche ficando prontinho. É a transparência e a certeza também de estar tendo o melhor atendimento. Pô, eu para minha mesa, as meninas já deixaram um anelzinho de cebola ônio para mim, meu suquinho já está ali. Com vocês, o Rei Arthur. Vou explicar o que ele leva, tá? Presta atenção, turma. Deixa eu sentar aqui, tá? Presta atenção. Vou explicar a vocês que sempre tem promoção terça, quarta e quinta. Quando o pet fica doidão, ele às vezes bota sexta-feira. Mas refri, sanduíche, cada semana, cada dia é um sanduíche diferente. Refrigerante, batata e sanduíche por R$ 29,90. Quer saber mais? QR Code está na tela, só você escanear agora que vai direto para o nosso cardápio virtual. Horário de atendimento, a partir das 18 horas de terça a domingo. A hora que fecha, a hora que o último cliente estiver totalmente satisfeito. Lembrando para vocês que se vocês vierem aqui comer presencialmente, o refil de ketchup de goiaba e maionese imperial é a Lavonté. Acabou? Só pedir às meninas que elas trazem para você na maior boa vontade. Por onde eu começo, Dedé? Anelzinho de cebola, né? Dá aquela xoxada forte na maionese. Eu, geralmente, quando eu tô aqui, que desliga a câmera, eu xoxo nos dois, sabe? Mas não vou fazer isso com vocês, não. Ó. Você não tem noção da maionese aqui do Império. Meu Deus do céu. Agora, ó, aquela xoxada gostosa. Com ketchup de goiaba. Tem gente em casa que deve estar morrendo de inveja de mim. Por quê? Pede logo agora. Ó, iFood, delivery, presencial. Escolha você. Se fosse você ficando aqui, ó, esse ambientezinho climatizado, vendo um clipezinho, vendo a televisão, tendo um papo, as mesas são lindas, super confortáveis. E você sabe que você tem o melhor preço, né? Acima de tudo, e atendimento com produtos de qualidade. Vamos ao Rei Arthur. Pão Prime, tá? Para vocês aqui. Vou abrir, minha mãozinha tá limpa. Em cima, muito, mas muito crispy de cebola. O creme é um mix de queijos. Tem provolone, tem mussarela e mais segredos que só Império tem. A carne é um capítulo à parte. Um blend de 180 envolto no bacon. Que loucura é o Rei Arthur, tá? O nome do lanche vai ficar na tela para você aqui agora, para você entrar no QR Code e acessar aí o nosso menu virtual. Ai, Juliana, minha querida, a marcha imperial vai por conta do Rei Arthur hoje. Tá joia? Sobe o som. Pode soltar. Todos os lobos. Vai, solta a cadeia inteira, vai. Solta aí. Vou falar uma coisa pra você, Dedé. Você vai provar isso aqui, meu amigo, meu querido cinegrafista. Você vai provar isso aqui. O mix de queijo, por ter o provolone, um sabor bem acentuado, é muito gostoso, gente. É muito gostoso.
E o puxa-puxa que vem com a mussarela é muito gostoso. São detalhes imperiais, com toda certeza. Então tá aqui para você. Minha dica dessa semana é o anelzinho de cebola com o Rei Arthur. Partiu Império, que aqui você só se dá bem. Voltou lá pro estúdio para dar uma dica para vocês. How did you get this number? I was told that if I ever needed help, to call you. You're a man who can fix things. I didn't know people like you really existed. They don't. There's nobody can do what I do. Who are you? I'm here to take care of your problem. Who called you? We clearly have a situation here. We have decided that the only course of action is for you both to work together. No. It's not how I work. This is not how I work. Shit. Oh, shit. It's a different thing now. It's gonna be a long night. Where'd you get the drugs? I don't know what you're talking about. Where did you get the drugs? Talk. There's an art to this you may not realize. But the art's saying the same thing over and over. Let's see your technique. I showed you my luggage cart trick. Admit it. Yeah, it's cool. Okay, fine. It was very cool. Where'd you get the drugs? How long have you been partners? You got like the same clothes, kind of talk the same. So, Like basically the same guy. we're not partners. There are people out there who, if they suspected I knew what he knew and I knew what he knew, they would have us all killed immediately. What? I faced it all, and I stood tall. Stop him! So you're secret partners? We're not secret partners. Jesus Christ.